menos a progressão, pelos que os estudos estão mostrando, tá? E agora, finalmente, né, trauma na cabeça, batida na cabeça, parece, tem muitos estudos mostrando que tem a ver. Aparentemente, é um estudo que já tem quase 10 anos, mas ele foi relativamente bem feito. Dentro do que era possível, ele foi muito bem feito, né? Mas ele mostrou como se fosse 50% a mais de chance, né? O seu risco seria de 1,5%. Se você tem 50% de chance a mais de ter Parkinson, se você foi exposto a uma batida na cabeça e apagou por causa dela, o nocaute. Caramba! Tá. Então, olhando as pessoas que tiveram um nocaute em alguma fase da vida, elas teriam uma chance 50% maior de ter. Um ou alguns? O estudo colocou de forma mais genérica, né? Porque ele tentou agrupar vários estudos menores. Então, o que ele colocou? Não é qualquer batida na cabeça. Para esse estudo, é uma batida na cabeça em que você apagou. Sim. Tá? Que é chamado de concussão, que é o nocaute. Tá? Isso pode acontecer numa luta, isso pode acontecer num acidente de carro, pode acontecer no futebol americano, pode acontecer numa guerra com militar. Então, inclusive, eu não estou citando isso aqui à toa, né? São atividades mais relacionadas a aumento de risco. Lutas, principalmente boxe, mais estudado, mas toda luta que teria um nocaute. Batidas repetidas na cabeça, aparentemente aumenta a gravidade disso. O futebol americano tem jogadores que chegam a tomar milhares de batidas na cabeça na vida, né? Então, o pessoal, ultimamente, está sendo muito mais restritivo quanto a criança começar o esporte muito cedo. Até cabeceada no futebol. Sim. Não chegar a apagar a pessoa, mas existem suspeitas de que poderia aumentar um pouco a chance de doenças neurológicas. Foi, né? o Benini que doou o cérebro dele para que fizessem estudos e viram que ele estava todo cheio de edema, né? Exatamente. O Bellini, o cérebro dele foi doado para uma necrópsia, né, acadêmica, né, para identificar esse tipo de doença, e foram identificadas alterações no cérebro relacionadas à doença neurodegenerativa. Um cara que nunca lutou, mas cabeceava igual um louco. Pronto. Então, seria a batida na cabeça o principal impactado. Agora, quando você estuda quem tem uma doença chamada encefalopatia crônica traumática, né, que é a demência do pugilista, num estudo muito importante, né, 90% das pessoas eram atletas. E desses 90%, a grande maioria eram lutadores de boxe, e uma outra parcela, que era o segundo colocado ali, era de praticante de futebol americano. Então, militares também, né, como tem muito dinheiro envolvido com guerra, né, isso às vezes promove algumas pesquisas. Então, nos Estados Unidos particularmente, você tem muita coisa que avança quando tem alguma correlação com o universo militar. Então, também isso é de interesse. E aí, isso aumenta a chance de Parkinson, de Alzheimer e da própria encefalopatia traumática crônica, que é a mais clássica, né, ligada a essas atividades. Agora, sim, claro que isso não quer dizer, e aí vem as polêmicas, né, que a pessoa não deva praticar atividade. Isso é uma questão até filosófica, né? Então, o importante é a gente entender isso melhor, entender os riscos e falar assim, não, entendi. Agora eu, de modo adulto, responsável, vou fazer uma escolha. Eu vou praticar essa atividade sabendo do tipo de risco que eu tenho ao praticá-la e o que eu posso fazer para me proteger se for do meu interesse, né? Então, por exemplo, se você é lutador e vai treinar, é aconselhável que no seu treino, pelo menos, você evite pancadas, né, na cabeça ou se proteja bastante em relação a elas. Se você fosse muito rigoroso, né, você teria que abolir o nocaute, e isso aí seria uma heresia, né, para quem pratica, né? Então, mas aí você tem que entender, não, tá bom, eu gosto dessa atividade, eu sei que a natureza dela, um dos grandes objetivos é nocautear o meu adversário, ele também vai tentar me nocautear, então, logicamente, eu vou sofrer pancadas, né? E eu vou ter que saber que isso aumenta os meus riscos aqui, mas você pode falar, não, mas eu faço isso de modo consciente, porque é importante para a minha vida, eu vou lidar com esse aumento de risco e vou me proteger da melhor maneira do outro lado aqui, entendeu? Então, entendi. Eu acho que essa aqui é a mensagem, né, de quem está dentro desse universo de atividades esportivas ou até outras que gerem traumas na cabeça. Como é que funciona esse eletrodo? Ele minimiza os sintomas? Como é que é o mecanismo? Bom, o eletrodo, como todos os tratamentos, nenhum deles vai curar, tá? E nem paralisar a doença, mas ele vai a uma região cerebral que está com o seu funcionamento alterado e ele vai tentar corrigir um pouco desse funcionamento. O cérebro ele se comunica ali dentro, né? A linguagem dos neurônios e de outras células para se comunicar ali
é elétrica e química, tá? Então, a conversa... Imagina que o seu cérebro, um monte de gente conversando, e cada vez elas vão se agrupar de modos diferentes para executar uma função, tá certo? Como se fosse mesmo uma empresa com vários departamentos, e esses departamentos eles são divididos por locais, mas mais do que isso, eles podem trabalhar pessoas de departamentos diferentes para um determinado projeto e entregar esse resultado. Tudo que você faz é isso. Então, quando você fala, você tem regiões do seu cérebro em locais diferentes que estão conversando de uma maneira específica para produzir a fala. Quando você se move, é a mesma coisa. Quando sua mão está parada e não está tremendo, tem regiões do seu cérebro mantendo a mão parada. Então, essas regiões elas vão conversar, manter o diálogo ali para aquilo funcionar de modo elétrico e químico. E esse eletrodo, né, que é colocado numa dessas regiões, ele vai tentar corrigir uma conversa que não está legal, entendeu? Uma falha de comunicação. E então, toda doença neurológica vai se traduzir, ou quase sempre, em algum momento, por alguma dificuldade de comunicação entre os neurônios, que é o que eles fazem, né, por natureza. Eles se comunicam para gerar uma resposta no final, entendeu? Então, tem um circuito no Parkinson, tem vários, né, mas um deles em que um departamento vai falando com o próximo, até que você faz um movimento fino, tá? E aí você vai... É como se você freasse esse circuito. É como se ele ficar... A parte que freia os movimentos para controlar, em vez de só frear o suficiente para o movimento ficar controlado, como se fosse alguém em cima de um cavalo, para o cavalo se mover como você quer, essa pessoa que está... Ela exagera, ela puxa demais o cavalo, e aí, em vez de ele só controlar o movimento, ele impede o movimento, aí fica duro, fica lento. Ou então, né, em relação ao tremor, é como se essa coordenação entre os movimentos para o braço ficar parado falhasse, e aí é como se estivesse puxando para um lado e para o outro. Isso gera uma oscilação. E aí, quando eu coloco o eletrodo, eu consigo compensar isso. E eu consigo, em parte, fazer isso bem, porque a pessoa está acordada na cirurgia, né, sem sentir dor. O eletrodo é muito fininho, né? Ele não sente dor, mas eu consigo ligar o eletrodo na posição certa e verificar em tempo real se o tremor melhorou ou se a lentidão passou, a pessoa, de repente, fica mais fluida no seu movimento. Tem um colega do outro lado, né, dobrando e esticando o braço. Às vezes, no começo da cirurgia, é comum acontecer isso. O braço está muito rígido, né? Está dando soquinhos para se movimentar, que é característica do Parkinson, esse soquinho, né? Parece que tem uma areia aqui. E, de repente, quando eu ligo o eletrodo, o movimento, na mesma hora, ele se suaviza. Depois eu vou ter que deixar ele ligado, vou ter que ajustar isso de modo mais preciso, tá? Não é ali, fez, acabou, vai ter que programar. Mas esse que é o mecanismo, né? Caramba, cara. A doença neurológica, eu acho uma das coisas mais bizarras do mau funcionamento do nosso corpo. Você falou de Parkinson, falou de Alzheimer. Tem a ELA também, né, cara? Que, para mim, é a mais sinistra de todas as doenças do mundo. E é neurológica. Porque você fica preso dentro do seu corpo, consciente, vivo, olhando da janela dos seus olhos, e perde todos os movimentos, um a um, gradativamente. É assustador. Eu só lembrei disso porque você falou o lance do agrotóxico. Existem alguns estudos que também associam essa esclerose a agrotóxicos, mas ninguém consegue bater o martelo e dizer que isso, é fato. É assim, a gente tem que entender, nos problemas mais complexos, é como se fosse uma cesta, né? Não é só uma coisa. A gente vai somando coisas a essa cesta. E cada uma das coisas que você coloca ali tem um peso. Então, claro que a gente primeiro, quando olha para a cesta, que é um problema, a gente quer encontrar o que está na cesta mais pesado para eu tirar, tá? Mas eu tenho que olhar para tudo mais que está ali. O pensamento, até ocidental, tradicional, o médico, talvez ele tenha procurado muito, né? A gente tem essa tendência, só olhar para o que está pesando mais. E a gente tem que entender como um todo, né? Então, e é difícil estabelecer a causa, até controlar algumas doenças, por isso que tem muita coisa na cesta, não adianta tirar uma só. E a ELA, de fato, é uma das doenças mais impactantes, né? Porque você não compromete o funcionamento interno da pessoa, no abstrato, mental, e, ao mesmo tempo, não permite... Às vezes, a pessoa perde completamente os movimentos, né? Inclusive, em algum momento, os movimentos respiratórios têm que ser entubados. Então, é uma doença que nos desafia muito também. Recentemente, teve um estudo muito legal que mostrou para algumas mulheres... foram implantados alguns eletrodos, elas conseguiram, com o pensamento... Mulher portadora de ELA? Mulheres, portadora de ELA?
Não lembro se são só mulheres e só na ela, mas o estudo ele conseguiu que a pessoa que não falava mais com o pensamento eu vi isso agora. conseguisse falar num computador. Acho que passou domingo, não passou? Então, para a população com ela, é uma coisa muito promissora, né? Sim. Porque você está lá totalmente consciente e não consegue falar nada. Então, se você conseguir com um computador, com o seu pensamento, a sua voz sair numa caixa de som... Cara, então, quando falaram do metaverso, eu pensei logo na galera que tem ela. Falei, poxa, se isso evoluir como se promete, essas pessoas podem ter vida nova. É bem por aí. Porque uma das propostas do metaverso era... Dentre os dispositivos que podem se tornar extensões do metaverso, era um onde a pessoa simulava o toque nas coisas sem precisar necessariamente mexer os membros, só com um óculos de realidade aumentada inserido no metaverso. Falei, cara, para quem tem ela, isso é vida nova. Porque o cara pode voltar a ter a sensação de estar correndo, de estar... Como se fosse um avatar de verdade. Sim. Não, sem contar que você pode... ao desenvolver melhor esses métodos, mesmo não estando no metaverso, você pode acoplar a pessoa a próteses sofisticadas ou até alguns mecanismos de regeneração, tipo um exoesqueleto, um estimulador de medula, tem várias coisas. E aí você permitir essa interação, mesmo no mundo convencional, sem ser o metaverso. Pô, né? Seria sensacional. E, por exemplo, eu tive um paciente, quando era estudante ainda, eu me lembro, me marcou bastante. Ele tinha ela, né? E estava ali no hospital, numa situação social complicada, não podia ir para casa há muitos e muitos anos até. E ele totalmente consciente, conversava com muita dificuldade. A gente tentou, através da universidade, implantar um eletrodo que captava, ele tinha um movimento muito discreto aqui com a boca. Captar esse movimento, transformar isso num clique, para que ele pudesse, olhando para um computador, clicar, ia passando assim a coluna, imagina um teclado, passava a coluna e ele clicava, depois passava ali e ele colocava uma letra. Quem tinha isso era o Stephen Hawking, né? Ele tinha um aparelho bem sofisticado para fazer isso, né? Sim. Mas a gente tentou fazer isso com o movimento que estava preservado com ele, em aliança com a engenharia biomédica e tudo, pessoas doaram aparelhos. E aí, mas no final era tão cansativo para ele. Caramba. Que ele agradeceu tudo, mas não conseguia usar. Então, daí a importância de desenvolver isso. O princípio está correto, né? Tentar captar o que está ali funcionando, mas ainda era trabalhoso. Agora está ficando cada vez mais fácil. Sim. Teve mais ou menos nessa linha, uma publicação nesse ano na Nature, uma revista fantástica, né? Para um paciente paraplégico ou com uma paraparesia, que é quem não mexe a perna de modo muito avançado. Ele não necessariamente ele era paraplégico, não mexia nada, tá? A gente chama de paraparesia quando não tem alguma fraqueza mesmo, que não impeça completamente qualquer movimento. Ele tinha uma paraparesia avançada e você conseguiu, com um mecanismo de estimulação cerebral e na medula, restaurar grande parte dos movimentos dele. E depois, agora, há um mês, saiu para uma pessoa com Parkinson muito avançado, há mais de 30 anos, que congelava a caminhada e não conseguia mais andar. Ele diminuiu muito esse congelamento de caminhada, que é um dos sintomas mais difíceis de tratar. A gente não tem quase nada para tratar congelamentos mais avançados, e nesse caso conseguiu. E foi fantástico, né? Tinham sensores na perna dessa pessoa, como se fosse uma calça cheia de sensores, e esses sensores eles colocavam para um computador onde que estava cada região da perna, e esse computador comparava ali com o modelo ideal de caminhada, tá? E ele, além disso, tinha um estimulador na medula, dentro da coluna, mostrando quais regiões que se ativavam em cada pedaço da caminhada e como que deveria ser essa ativação no modelo perfeito. Então, esse estimulador ele ia corrigindo os erros, né? Que não estava chegando a informação certa do cérebro, ele corrigia a informação e já mandava a informação corrigida para a medula para mexer a perna do jeito que deveria ser. Caraca. E a pessoa, com isso, muito bonito o artigo, conseguiu caminhar muito melhor do que antes. Foi só uma pessoa. Mas é tão bem feito esse estudo e é tão difícil fazer isso e foi tão bom o resultado que mesmo sendo ainda só um paciente, a gente se anima bastante com isso. E são equipamentos que a gente já tem praticamente todos, assim, até certo modo, disponíveis. Não é um equipamento muito novo, é só uma maneira diferente de usá-lo com alguns softwares mais aperfeiçoados e sensores, né? Então, não está tão distante, provavelmente, de conseguir usar esses pacientes que perderam a caminhada, seja pelo Parkinson
né, muito avançado ou por outras doenças. Curtiu esse corte? Então não deixe de entrar aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa assistir ao episódio completo. Se você gosta do nosso canal, não deixe de se inscrever aqui e ativar as notificações para que você receba todo o conteúdo que a gente postar. E se você quiser conhecer a loja do ConnectCast, não deixe de clicar aqui na foto dessa camisa para que você possa conhecer as nossas peças e ver se alguma te agrada, beleza? Abraço!